Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, graça e paz, seja muito bem-vindo, que o Senhor Jesus esteja abençoando você, abençoando a sua casa, mais uma vez neste final de semana. Chegamos a mais um domingo, chegamos a mais uma escola bíblica dominical, estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, espero que você tenha começado esse domingo bem na presença do Senhor. Já tenha tomado o seu café, ou quem sabe esteja aí já se preparando para tomar o seu café. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, que o Senhor tenha abençoado a sua família também, que você esteja preservada, não é, de enfermidades. Nós estamos, como eu digo sempre aqui, em casa, com o templo fechado, mas a igreja continua aberta, mais do que nunca. Estamos aqui em contato com os irmãos e a palavra do Senhor não está presa. O apóstolo Paulo disse certa vez que os homens são presos, mas a palavra do Senhor não está presa. Então, aconteça o que acontecer, nós teremos um jeito, Deus nos dá meios de chegar aos irmãos com a sua palavra. Eu queria, meus irmãos, orar nesse momento com você. Que a gente peça a Deus que nos dê um domingo abençoado em sua presença. Já comecemos bem aqui com a escola bíblica. Logo mais tem o departamento infantil. Logo após aqui a escola bíblica, esse vídeo vai encerrar. Você, quando chegar no canal, já vai estar lá o vídeo lá do departamento infantil. E à noite, às 6 horas também, o culto de adoração e louvor ao Senhor. Então, vamos entregar nosso domingo na presença do Senhor, pedir a Ele que nos abençoe. Se você puder, meu irmão, minha irmã, você está, ore. Entregue a Deus a sua vida, a sua família. Peça ao Senhor que esteja com você sempre, hoje e sempre, né? Até o dia que Ele vier buscar a sua santa igreja. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por hoje, agradecemos pela noite abençoada, agradecemos pelo domingo, mais uma vez o Senhor nos concede, agradecemos, meu Deus, pela chuva que cai, meu Senhor, ó Deus eterno, agradecemos pela saúde e pela paz, agradecemos pela confiança no Senhor, nós queremos, meu Deus, entregar em Tuas mãos este dia, que o Senhor nos dê um domingo em Tua presença, nos livra do mal, nos abençoa, Pai Santo, nos dá compreensão, ó Deus eterno, do certo, do errado, para nos ajudar, Senhor, a escolher o certo e deixar de lado o errado, meu Deus. Que esse domingo realmente seja um domingo de aprendizado do Senhor e também logo mais à noite, Senhor, nos dê a graça de estarmos em Tua presença para engrandecermos o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Hoje nós estamos com um cenário aqui um pouquinho diferente, que eu estou dando aqui uma arrumada aqui na biblioteca, então só temos uma estante aqui desse lado. Aqui nós estamos sem fundo, é só a nossa parede branca, mas não há de ser nada, não vai atrapalhar não a nossa aula desta manhã. Chuva que cai, não é? A madrugada toda choveu, está bastante nublado, eu acho que ainda chove hoje, graças a Deus que nos dá, né, a sua chuva. Sempre que a terra está precisando, o Senhor derrama a sua chuva. Hoje o nosso livro é segundo livro dos Macabeus, mas antes eu queria ler uma palavra de Deus em Salmos 119, verso 33 ao verso 40. Salmo 119, verso 33 ao verso 40. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me pela tua justiça. Aqui é mais um texto desse salmo grande, o maior salmo das Escrituras, o maior capítulo das Escrituras, que fala da excelência da palavra, ou de toda palavra que procede de Deus. E por que eu li esse salmo? Para a gente perguntar. Vamos hoje estudar o segundo livro dos Macabeus. A nossa pergunta tem que ser: será que a gente pode dizer desse segundo Macabeus a mesma coisa que o salmista disse aqui sobre a palavra de Deus? Será que este livro aqui dos Macabeus, ele faz tudo que o salmista disse aqui, que a palavra do Senhor faz em nós?
ou a gente encontra neste livro diversas incoerências que nós não podemos dizer que Deus inspirou esta palavra? Essa é a nossa pergunta e é ela que nós vamos tentar responder com o nosso estudo. Lembrando que eu estou usando sempre a Bíblia de Jerusalém, né, para usar aqui para ler, fazer as leituras do nosso estudo. Pois bem, o segundo livro dos Macabeus não é uma continuação de primeiro Macabeus. Ele é uma história paralela. Conta alguns detalhes a mais, os dois diferem em alguns detalhes, mas a proposta dos dois é contar uma história paralela, tá certo? A data de escrita foi mais ou menos ali entre 150 e 100 antes de Cristo. É a data que os historiadores católicos romanos dão para a escrita deste livro. E onde é que a gente começa? A gente começa no capítulo 2, verso 1 ao verso 5. E diz assim: nos escritos, capítulo 2, verso 1 ao verso 5 de 2 Macabeus. Nos escritos encontra-se que o profeta Jeremias ordenou aos que partiam para a deportação que tomassem do fogo, como ficou indicado. Você vai entender isso aqui daqui a pouco. Entre outros conselhos do mesmo gênero, exortou-os a não deixar que a lei se afastasse do seu coração. Contava-se nesse escrito que o profeta, avisado por um oráculo, fez-se acompanhar pela tenda e a arca. Foi a montanha que Moisés subira e de onde contemplara o legado de Deus, e que lá, chegando, encontrou Jeremias uma habitação em forma de gruta. Introduziu ali a tenda, a arca e o altar dos perfumes, feito que lhe obstruiu a entrada. Vamos entender aqui esse texto estranho. O que o autor já diz é o seguinte: ora, Jeremias ele profetiza no momento em que Israel está sendo atacado e vai levado ao cativeiro. Como nós vimos lá em Baruque, não sei se você lembra disso, o vídeo está aqui no nosso canal. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, que Jeremias, quando viu que Israel ia ser invadido mesmo, Israel fez uma exortação ao povo, e isso aí é um dos macabeus que encontra esse escrito que conta essa história que ele disse e passou com Jeremias. Então Jeremias teria, né, quando viu que Israel ia ser invadido, ele fez uma exortação ao povo, que o povo ficasse fiel à lei, e aí depois disso Jeremias pegou a arca, a tenda do tabernáculo, aquela que Moisés construiu no deserto, levou para o lugar onde Moisés morreu, ali aquele monte que Deus mostrou a terra prometida, e Moisés não entrou, mas morreu lá. Então Jeremias levou a arca, a tenda do tabernáculo, foi para esse lugar, chegou lá, ficou numa caverna, botou lá esses negócios, selou, e aí ninguém mais achou, porque Jeremias tapou a entrada. Quais são os problemas aqui? Tudo aqui é problema. Primeiro que Jeremias, no livro de Jeremias, não conta nada disso, né? Mas tudo bem, digamos, Jeremias não contou, mas Macabeus contou. Mas não é tão fácil assim. O problema maior é o seguinte, é que na época de Jeremias não existia mais a Arca da Aliança com o povo de Israel e nem existia mais a tenda do tabernáculo. Ou seja, você deve lembrar que a história de Israel mostra que quando eles saíram do Egito, eles fizeram o tabernáculo no deserto. Mas quando entraram em Canaã, eles já não usavam mais tabernáculo, construíram o templo. Aí tem o templo que Salomão construiu. Quando fez o templo, a tenda deixou de existir, porque usava-se a tenda do tabernáculo justamente porque não tinha o templo. Então, com o templo, não se usava mais tenda. E o povo de Israel já não tinha mais a Arca da Aliança, porque nas invasões, né, dos assírios, ou seja, quando os inimigos invadiram, a arca se perdeu. Hoje ninguém sabe onde a arca está, e João, numa visão, ele disse que viu a arca no céu, mas ninguém sabe se é só uma visão ou se a arca está no céu. O que se sabe é que a Arca da Aliança, que o Antigo Testamento no seu começo fala tanto dela, depois ninguém mais sabe aonde ela está, por causa das invasões que o povo de Israel sofreu, e Nabucodonosor levou o tesouro do templo, e etc. Enfim, a arca não existia mais, nem a tenda existia mais. E aí isso é tão certo que a própria Bíblia de Jerusalém, comentando esse erro, diz assim: esses acontecimentos aqui não são conforme a história, ou seja, não bate com a história. Por quê? Ele explica. Porque a tenda não mais existia desde a construção do templo de Salomão.
E a arca desapareceu depois da reconstrução deste templo. Então, a própria Bíblia Católica que diz que realmente esse evento aqui contado não bate, está tudo equivocado. Capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Próximo texto é o capítulo 9, versículo 2. Diz assim: agora sim. Invadira, capítulo 9, verso 2. Com efeito, a cidade de Persépolis, com a intenção de saquear o templo e oprimir a cidade. Então está aqui o relato que alguém invadiu uma cidade chamada Persépolis e a intenção dessa pessoa era invadir o templo e saquear a cidade. Bem, saquear o templo e oprimir a cidade. Bem, onde é que está o problema aqui? O problema é o seguinte, é que o templo aqui citado na época que se passa a história dos Macabeus não era na cidade de Persépolis, era na cidade de Elimaida. Ou seja, nós temos aqui mais um equívoco. O escritor ele colocou o templo no lugar que não existia. Ele trocou de cidade. Né? É um detalhe que ao leitor desavisado passa despercebido, mas ao leitor avisado não pode passar despercebido. Ou seja, o templo é no lugar e aí ele bota em outro lugar. Capítulo 9, versículo 2. O templo citado ficava em Elimaida e não na cidade que está aqui, que é a cidade de Persépolis. Capítulo 10, verso 37. Aí nós temos um problema mais sério. Capítulo 10, verso 37, que diz assim: está acontecendo guerras, você sabe que esse livro aqui, esses dois livros falam de guerras, e aí diz assim: degolaram a Timóteo, que se escondera numa cisterna, e com ele seu irmão Quéreas e Apolófones, segundo Macabeus 10, 37. O que acontece aqui é que na guerra, uma pessoa que foi presa, né, e foi degolada juntamente com seus irmãos, com seu irmão, né? E aí você diz assim, mas a guerra é assim mesmo, guerra acontece. Guerra acontece, assassinatos. Só que isso é no capítulo 9, isso é no capítulo 10, verso 37. No capítulo 12, versículo 10, veja o que diz: afastara-se de lá com seu exército 9 estádios, uma distância de 9 estádios, durante uma marcha contra Timóteo. Quando caíram sobre ele, ou seja, pegaram ele, um grande contingente de árabes, constituído por ao menos 5.000 homens a pé e 500 cavaleiros. Timóteo, caindo ele próprio nas mãos dos soldados, astuciosamente lhes pedia que o deixasse partir são e salvo. Puseram-nos em liberdade para salvar a seus irmãos. O que acontece aqui é o seguinte, é que no capítulo 10, verso 37, esse Timóteo morre. Mas no capítulo 12, versículo 10, verso 24 e verso 25, ele aparece de novo lutando. Ou seja, a gente tem aqui uma história semelhante àquela do primeiro Macabeus, comparando com o segundo. Se você lembra da semana passada, o vídeo está aqui, né, da escola bíblica, do primeiro Macabeus, onde uma pessoa, que é Antíoco, ele morre de 3 maneiras diferentes. No livro 1, no primeiro Macabeus, ele morre de um jeito, e em segundo Macabeus conta 2 formas diferentes a morte de Antíoco. Então a mesma pessoa morrendo de 3 maneiras. Aqui é uma história semelhante. Não diz que a pessoa, que Timóteo, morreu de 3 maneiras, mas conta que ele num lugar, num capítulo anterior, ele morreu, mas num capítulo posterior, ele aparece de novo, lutando e não morre. Ele luta lá, mas não morre, se salva, ele faz lá uma estratégia para se salvar, juntamente com seus irmãos, que eram aqueles que tinham morrido lá no capítulo 10, verso 37. Capítulo 12, verso 44 e verso 45. Capítulo 12 de 2 Macabeus, verso 44 e verso 45. Aqui, meus irmãos, aparece um costume, vou ler para você, né? Aqui aparece um costume que nós temos entre os nossos amigos católicos romanos, que eles têm esse versículo aqui por base, mas que nós, como evangélicos, não temos esse costume, e vamos mostrar por quê, tá? E você vai saber que costume é esse, tá certo? Quem sabe você, quando era católico, praticou,
e tem alguma pessoa da sua família que pratica esse costume, e se perguntar por que é que essa pessoa faz isso, se ela for uma pessoa que estuda a doutrina católica, vai apontar esses versículos aqui como a sua base. Segundo Macabeus, capítulo 12, verso 44 e verso 45, diz assim: Se com efeito ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. Persuadido que estava, ou seja, estava convencido, a pessoa aqui do versículo, de que uma belíssima recompensa está reservada para aos que adormecem piedosamente, santo foi e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício para que fossem absolvidos dos seus pecados. Você entendeu aqui? Segundo Macabeus, capítulo 12, verso 44 e 45, é um texto que dá base para que as pessoas façam orações pelos mortos, ou seja, para que peçam a Deus, para que salve os mortos depois que eles partem, fazendo missas, e sétimo dia, 30º dia, de um ano, e etc. Ou seja, o texto está dizendo que se a pessoa oferecer um sacrifício pelos mortos, os mortos poderão ser perdoados dos seus pecados. Esse costume, meus irmãos, ele é um costume estranho ao Evangelho, é estranho aos primeiros cristãos, tá certo? Isso é um costume que acontece depois de passar muito tempo dentro da história da igreja. Os primeiros cristãos não faziam isso. Isso só vai aparecer depois do século 3 e 4, quando as pessoas começam a honrar os mártires, as pessoas que eles achavam famosas, muito santas que morreram. Então começaram a honrar muito os mártires. Então essa ideia de que os mártires estavam com Deus, de que poderiam fazer intercessão pelas pessoas aqui na terra, aparece aí. E vamos ver daqui a pouco, que aqui também vai falar sobre isso, sobre a intercessão dos mortos. E também começam a fazer com que sacrifícios sejam oferecidos aqui na terra, para que possa salvar pessoas que morreram, que partiram lá e estão no purgatório ou em algum lugar que eles achassem que estavam. Mas esse costume não é um costume que a gente encontra no Evangelho. O que é que se encontra no Evangelho? É que quando a pessoa parte, ela já parte com seu destino selado. Ou seja, a obra de Jesus Cristo é quem salva uma pessoa. Não sacrifício qualquer, missa pelos mortos e etc. Tá? Acender uma vela, rezar por eles. Nada disso resolve a sua situação, entende? Então quem salva uma pessoa é a morte de Jesus. E essa pessoa, para ter esta salvação, precisa confessar em vida que ela crê em Jesus Cristo como sacrifício único pelos seus pecados. Sem essa confissão não existe salvação. E aqui a Bíblia é clara sobre isso. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o único caminho. Não existe outro caminho. Não é uma missa, não é um culto, não é uma pessoa aqui fazer vários dias de reza por aquela pessoa que salva a pessoa. O caminho é a cruz de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, está escrito que ele é o caminho. Em Atos, capítulo 4, verso 11 e verso 12, o apóstolo Pedro disse que não existe um outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Atos 4, 11 e 12, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que o único mediador, o último e único, entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem. Não existe outra mediação. E em Hebreus capítulo 9, verso 11, verso 12, verso 27 e verso 28, está claro que o mediador dessa nova aliança, o sangue que purifica dos pecados, é o sangue de Jesus Cristo, e que quem parte daqui parte com o seu destino selado. Hebreus 9, 27 especificamente diz que as pessoas que aqui morrem, tá certo? Só se morre uma vez, não fica indo e voltando. Está determinado ao homem morrer uma só vez e segue-se após isso o juízo. Então logo, Deus salva,
mediante a morte de Jesus Cristo como o único pagamento pelos nossos pecados. As Escrituras não ensinam em lugar nenhum que sacrifício pode salvar alguém que já morreu. Isso não é uma doutrina das Escrituras Sagradas, nem do judaísmo, nem do cristianismo. A sentença do Pai é lavrada aqui nesse mundo. Diz Jesus Cristo em João 5:24, quem crer nele está salvo, quem não crer está condenado. Não existe um outro jeito de salvar essa pessoa que partiu condenado porque não creu, fazendo um sacrifício e etc. Não existe. Então é uma doutrina antibíblica rezar pelos mortos, como ensina 2 Macabeus, capítulo 12, verso 44 e verso 45. Capítulo 15, verso 12 ao verso 16. Capítulo 15, verso 12 ao verso 16 está escrito assim: eis o espetáculo que se lhe havia preparado. Onias, antes o sumo sacerdote, aquele homem de bem, de ar modesto e muito afável de caráter, nobre na sua linguagem e dedicado desde a infância à prática de todas as boas virtudes, erguia as mãos e orava por toda a comunidade dos judeus. Em seguida, apareceu Judas, da mesma forma, um homem de virtudes, de cabelos brancos e venerado aspecto, admirável em sua prestrância e circundado de majestade. Tomando a palavra, disse Onias: este homem é o amigo de seus irmãos, que ora assiduamente pelo povo e por toda a cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo a sua mão direita, apresentou então Jeremias a Judas uma espada de ouro, e lhe entregou com estas palavras: toma esta espada santa, ela é um dom de Deus, e com ela esmagarás o inimigo. Vamos entender isso aqui. Já contei para você que este livro aqui fala de guerras. Israel lutando contra os gregos, inimigos que queriam colocar a sua cultura grega entre o povo de Israel, e o povo de Israel resistiu a esses inimigos. É essa história que os livros tensionam contar. E aqui diz o seguinte, que no meio dessas lutas todas, alguém teve uma visão, e viram, além de outros personagens, viram o profeta Jeremias, que já tinha morrido fazia muito tempo. Então nessa visão apareceu o profeta Jeremias no céu, diante de Deus, e a frase que está aqui no meio do texto é a seguinte: este homem é o amigo de seus irmãos que ora assiduamente pelo povo e por toda a cidade santa, o profeta de Deus, estendendo a sua mão direita, apresentou então Jeremias. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o seguinte: é mais uma doutrina não cristã que aparece. O texto está dizendo que Jeremias vive já depois de morto, intercedendo pelas pessoas aqui na terra, no caso aqui, os judeus. Isso é a doutrina da intercessão dos santos, que também os nossos amigos católicos esposam. Ou seja, para os católicos romanos, as pessoas boas que morreram, que estão no céu, elas também ajudam as pessoas aqui na terra e ajudam as pessoas no purgatório. É a intercessão dos santos. É uma doutrina parecida com a doutrina espírita. Os espíritas dizem que espíritos bons, do lado espiritual, ajudam pessoas aqui na terra. Os católicos romanos dizem que lá no lado espiritual, pessoas boas que viraram espíritos hoje, também ajudam pessoas aqui na terra. Só muda o nome, mas o princípio é o mesmo, tá certo? A Bíblia é frontalmente contra esta doutrina. Não existe intercessão diante de Deus por ninguém aqui na terra, a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que os dois são um só. Romanos capítulo 8, versículo 26, Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito que quem intercede por nós é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque são o mesmo Deus, não tem outro intercessor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: você crê que Deus é um só? Faz bem.
E também acredite que existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em Hebreus capítulo 7, versículo 25, está escrito que Jesus Cristo é quem pode salvar completamente todos aqueles que vão a Deus através dele, porque ele vive hoje para fazer essa intercessão pelas pessoas. Ou seja, a obra de intercessão de Cristo é completa. Ele não precisa de ajuda para fazer a sua intercessão. Logo, isto aqui é mais uma doutrina equivocada que este livro coloca, não é? de fazer-nos acreditar que existem pessoas no céu santos intercedendo pelas pessoas aqui na terra. A pergunta que se faz é: você está surpreso com o que você está vendo aqui? Você sabia disso? Você não sabia disso? Que tinha tantos problemas neste segundo livro dos Macabeus? Não fique surpreso. Por que você não deve ficar surpreso? Por causa do próximo versículo que eu vou ler aqui agora. Então eu espero que você já tenha agora a resposta para aquela pergunta que eu fiz no começo. Nós acabamos de ler lá no comecinho, né? O Salmo 119, onde o salmista está elogiando a palavra do Senhor e dizendo que tudo que ele tem e precisa vem dessa palavra. Eu perguntei assim: será que a gente pode dizer a mesma coisa desse livro dos Macabeus? Será que esse livro nos dá sabedoria, nos dá tudo o que nós precisamos, como diz o profeta Davi, o salmista, profeta Davi, sobre a palavra de Deus? Então, pelo que a gente já viu aqui, é claro que a resposta tem que ser não. Tantas falhas assim, não pode, nada de errado pode dar coisas boas ao homem. Então, um livro com tantas falhas não pode dar coisas boas, né? Não pode fazer a nossa árvore ser preenchida com tudo que a gente precisa da parte de Deus. Por isso nós cremos que as Santas Escrituras não podem falhar, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Jesus diz isso em João 10,37. A Escritura não pode falhar. E aqui nós temos muitas falhas. E por que nós temos essas falhas todas? Pelo seguinte, capítulo 15, verso 38. O capítulo 15 é o último capítulo, está terminando o livro, e aí no final, o autor do livro, ele sempre dá aquela palavra final. Então veja a palavra final que ele dá, né, no final deste livro. Ele vai fazer as considerações finais, vai se despedir dos seus leitores e falando, né, do que ele escreveu, das palavras que ele registrou. Capítulo 15, versículo 38, está escrito assim: se eu fiz bem de maneira conveniente a uma boa composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se eu fiz este livro de modo vulgar e medíocre, é isso o que me foi possível fazer. Eu vou repetir para você. Se eu fiz bem o trabalho dele, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se eu fiz um trabalho vulgar e de modo medíocre, é isso o que me foi possível fazer. Você entendeu o que ele está dizendo no final? Ele está dizendo o seguinte: olha, isso aqui é um trabalho que eu fiz que eu não sei se presta ou se não presta. Se eu fiz bem, amém, ótimo. Agora, se o trabalho que eu fiz aqui é um trabalho vulgar e medíocre, um trabalho ruim, ó, desculpa aí, mas é isso que eu tive a capacidade de fazer. Nessas palavras, meus irmãos, estão demonstradas o caráter, está demonstrado o caráter completamente humano deste livro. O autor sabia que estava escrevendo não palavra de Deus, capítulo 15, 38. Estava escrevendo palavra de homens, que podia escrever e dar errado no final. Ele pede desculpas do que escreveu. Em nenhum livro da Bíblia você vai encontrar o autor pedindo desculpas pelo seu trabalho, porque os autores bíblicos falavam sabendo que estavam escrevendo palavras de Deus. Alguém às vezes disse assim: mas Paulo não diz assim? De vez em quando ele diz assim: isso aqui está dizendo não eu, mas o Senhor. Aí ele diz assim às vezes: isso aqui está dizendo o Senhor, não sou eu. Querendo comparar com isso aqui que esse homem está dizendo. Não tem comparação nenhuma. O que Paulo diz lá nas suas cartas, às vezes, é em Coríntios que ele diz isso, às vezes, é que
Algumas coisas ele escrevia por revelação direta de Deus. Ou seja, como nós temos uma pessoa, eu falei aqui para você nas primeiras aulas, tá aqui, sobre a inspiração, né? Algumas pessoas receberam a revelação direta de Deus para escrever. É um modelo, é um jeito de inspiração. Outras pessoas pesquisaram como Lucas para escrever. Ele não está dizendo que o que ele está escrevendo é dele e Deus não tem nada a ver com isso. Ao contrário, ele sempre entendia, e a gente viu isso lá nas primeiras aulas, que escrevia a palavra de Deus. E as pessoas que o liam deveriam obedecer porque eram palavras de Deus. Então nenhum autor, meu irmão, minha irmã, da Bíblia vai dizer que o que escrevia estava escrevendo e pedindo desculpas porque não sabia se estava certo ou se estava errado. Então é um livro meramente humano. O próprio livro diz, né, não tem dúvida nenhuma, o erro não está no livro, não. O erro está em quem coloca este livro como se fosse um livro inspirado por Deus. O próprio livro diz que não é um livro inspirado por Deus. Portanto, por causa desses erros, Macabeus não pode ser considerado um livro para constar na Bíblia Sagrada a palavra inspirada de Deus. Pois bem, meus irmãos, graças a Deus, terminamos aqui Macabeus, mas a semana que vem continua. Vamos estudar o Eclesiástico, o livro do Eclesiástico. Não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Que problemas esse livro tem? Será que ele tem alguns problemas? Semana que vem nós vamos estudar o livro do Eclesiástico. Eu espero que você tenha um domingo abençoado. Está chegando o departamento infantil. Aliás, o departamento infantil criou um Instagram. Se você aí usa Instagram, siga o perfil do departamento infantil e vão estar fazendo a programação para as crianças a partir deste momento. Logo mais às 6 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então vamos orar e vamos nos despedir. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem nos dado. Pedir a tua graça e a sua santa direção para a nossa vida neste dia. Abençoa o teu povo, nos livra de todo o mal. Permanece conosco, nos dá um domingo abençoado em tua presença. E logo mais à noite nos ajunta, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome. Dá saúde ao teu povo, Pai. Cura os enfermos, meu Senhor Jesus. Dá saúde e paz ao teu povo. Dá condição de viver bem ainda, Pai, em casa nesta quarentena, até que ela passe. E faz com que esse mal passe logo, meu Senhor, para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Nós te agradecemos, meu Deus dos céus, pelo teu cuidado santo sobre nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e até domingo com a Escola Bíblica aqui, se Deus quiser. Mas na semana, programação normal, culto de oração terça-feira, culto de doutrina quinta-feira. Então, nós temos muita coisa para conversar ainda nestes dias de quarentena a partir do nosso canal aqui. Divulgue o nosso canal, divulgue nossa programação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque fazendo assim, muito mais pessoas vão estar acessando os nossos conteúdos e aprendendo, né? Sendo também abençoado pelo que a gente tem aqui passado para os irmãos. Meus irmãos, até mais tarde, ou até terça-feira, ou até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Cuidem-se. Previnam-se, né? Porque nossa situação mundial não é brincadeira. Cuidem-se, previnam-se e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá.